A minha mensagem é: evite distrações. Diga a alguém que está perto de si: não te distraias. Diga ao outro: não te distraias. Quantos já repararam que no nosso dia a dia, na nossa vida, muito facilmente nós nos distraímos? Já lhe aconteceu? E nós estamos a falar de distrações, e hoje vamos falar de distrações que no fundo são o motivo e são aquelas que nos podem tirar o foco da palavra de Deus, da fé em Deus. Então, como nós sabemos, a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz e exorta-nos que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2, se vocês puderem pôr, por favor, diga comigo: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Diga então comigo: Jesus é o autor e consumador da minha fé. Então, para onde é que eu tenho que olhar? Ou para quem é que eu tenho que olhar? Para Jesus. Também Colossenses capítulo 3 e versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, a palavra de Deus sempre nos incentiva, sempre nos aconselha a que nós olhemos para cima. Podemos fazer aqui um exercício, pode ser, só para nos focarmos. Olhe para cima, fisicamente falando. Olhe para cima. Se você olhar para cima e ficar a olhar num ponto para cima, nada à sua volta o distrai. Certo? Mas quando nós estamos a olhar fixamente, nós focamos aquele ponto e ali estamos nós a olhar para ele. Agora, olhe para aqui. Olhe para mim. Você está a olhar para mim, mas olha agora assim para um irmão, para o outro irmão. Se eu continuar a falar e a falar e a falar e a falar, provavelmente se você continuar a olhar para os seus irmãos e a sua mente já vai longe, muito longe, provavelmente você se distraiu da mensagem. Certo? Então a Bíblia é tão clara connosco quando nos diz: olhem para as coisas que são de cima. Olhem para Jesus. Porquê que a palavra de Deus nos diz isso? Porque Deus sabe que muito facilmente nós nos podemos distrair. Deus sabe como tantas coisas à nossa volta são distrações que nos tiram o foco do que é verdadeiro e do que é essencial na nossa vida. Então Jesus ensina-nos: olha para cima, olha para Jesus. Olhar para Jesus vai manter-nos focados nas coisas de Deus. Neste tempo que nós vivemos, nós vemos que uma estratégia do inimigo que assola todas as pessoas, os trabalhos, as empresas, até as nações, a estratégia que Satanás, o inimigo, usa é para nos desgastar. Talvez você já se tenha sentido assim, com um desgaste emocional, físico, espiritual até. Tudo isso é obra das distrações, porque a distração vem para o desgastar. A distração serve exatamente para que você entre num tal desgaste que não consegue focar o seu olhar em Jesus. Então, o que é que o inimigo faz? Muitas vezes ele põe um obstáculo atrás do outro no caminho dos filhos de Deus até cansá-los. Por isso o inimigo usa pessoas, circunstâncias, cria conflitos, problemas, com o fim de minar a nossa resistência e debilitar a nossa fé. Já deverá ter acontecido a todos, ou não? Quem é que já se sentiu uma vez distraído ou desgastado? Já deve ter acontecido a todos, claramente. E muitas vezes já aconteceu-nos isto. Nós estamos a caminhar bem, mas de repente algo ocorre que o trava, que evite que você prossiga e conquiste aquilo que tem clamado. Às vezes até espiritualmente nós estamos muito bem, estamos a caminhar na fé, estamos a ir, mas eis que surge um obstáculo e outro e outro e outro, que serve para quê? Para nos desviar do nosso propósito. Muitas vezes uma pequena distração
perturba num instante tudo aquilo que tinha demorado tanto tempo a construir. Se não temos cuidado, pensamos que são as pessoas que pretendem travar o nosso avanço, mas na verdade é o próprio inimigo que está a fazê-lo tropeçar para desgastá-lo. Muito facilmente nós, seres humanos, culpamos os outros seres humanos, verdade? É aquela pessoa que não me deixa trilhar o caminho. É o meu patrão que não quer que eu seja próspero. É aquela pessoa que me quer tanto mal. Muito facilmente o ser humano faz isto. Mas eu quero dizer-lhe, isso é uma distração. Para que você tire o foco daquilo que é verdadeiro, para que tire o foco de Jesus. Então, se nós somos imaturos, ou se por causa do nosso cansaço e consequente falta de comunhão com Deus, nós estamos distraídos no propósito de todos esses tropeços e podemos acabar por nos deixar vencer por eles, não conseguindo discernir que são ataques contra nós. Entenda isto, nem tudo o que lhe sucede, ou seja, muitas vezes nós estamos a caminhar e sucede muita coisa na nossa vida e nós temos que perceber espiritualmente, discernir espiritualmente, espera, isto é algo que o inimigo está a levantar para me impedir de correr para o meu propósito, para me impedir de fazer aquilo que eu estava a fazer. Talvez você tenha começámos o ano há 19 dias, não é? E no início do ano talvez você tenha feito um montão de resoluções. Eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou ter comunhão com Deus todos os dias. E a coisa ia bem no primeiro dia, segundo, terceiro, mas depois houve um problema, uma circunstância, uma chatice. E o que é que acontece? Começamos a distrair-nos. Diga a alguém que está ao seu lado, não te distraias. Foca-te em Jesus. Precisamos de conhecer e desmascarar esses ataques e levantarmos-nos para viver uma vida de vitória. Porque verdadeiramente nós precisamos de perceber, precisamos de ter discernimento espiritual para saber quando estamos a ser atacados pelo inimigo. E precisamente a distração é uma arma que com maior frequência o inimigo usa contra o povo de Deus. Porque o diabo sabe que nós não nos vamos render a menos que as nossas forças estejam esgotadas. Por isso, ele sempre nos tenta distrair. Então, o inimigo, ele luta com todas as suas forças para distrair-nos. E porquê que ele faz isso? Porquê que Satanás envia distrações? Para 3 coisas principais. Para que não cumpramos o propósito de Deus na nossa vida, para que simplesmente estamos a tal ponto distraídos que não cumprimos o propósito de Deus, não estamos focados naquilo que Deus tem para a nossa vida. Também o inimigo traz distrações para que nós não tenhamos acesso à revelação e ao poder sobrenatural de Deus. Quanto mais você se envolve com as distrações, você perde a revelação de Deus para a sua vida. Você deixa de escutar a voz de Deus porque está distraído. E outra coisa que Satanás pretende com a distração é que nós não nos equipemos espiritualmente para estes tempos. Deixe-me dizer-lhe, porque é que Satanás envia distrações nestes tempos? Todos nós sabemos, e segundo a Bíblia sabemos, que estes tempos são ou não são tempos conturbados? São tempos difíceis. Estamos a viver coisas neste tempo que nunca se viveu em nenhuma era. Estamos a viver coisas muito rápidas. Estamos a viver tempos difíceis. E a Bíblia disse que nos últimos tempos iam ser tempos difíceis. Sim ou não? Quantos já perceberam que estes são tempos difíceis? Então, mais do que nunca, você e eu, como filhos de Deus, precisamos estar equipados espiritualmente para aquilo que Deus quer fazer neste tempo. Sabe, para aqueles que conhecem a história de Esther, houve uma altura em que o seu primo Mardoqueu, ele lhe diz assim: sabes lá tu, se não terá sido para um tempo como este que tu foste escolhida para ser rainha. Tu estás aí no palácio não por um mero acaso, tu estás porque tu foste escolhida para este tempo. Então eu quero dizer-lhe, tu e eu, se estamos aqui neste tempo, é porque Deus quer fazer algo conosco. Você crê nisso? Diga a alguém que está ao seu lado, tu és importante no reino de Deus.
E Deus quer fazer algo maravilhoso contigo e através de ti. É por isso que nós estamos aqui neste tempo. Amém? E o que é que o diabo faz? Envia distrações para que tu não te prepares espiritualmente. Porque estes são tempos difíceis e mais do que nunca precisamos de estar firmes. Precisamos de estar equipados espiritualmente para resistir às tentações do inimigo. E se você e eu nos distraímos, não estamos equipados quando chega a tentação. Certo? Amém? Então o que é que o inimigo quer? Desviar-nos do propósito de Deus, que não tenhamos acesso à revelação e ao poder sobrenatural de Deus e que não nos equipemos espiritualmente para estes tempos. As distrações atraem a nossa atenção e afastam-nos das coisas de Deus. As distrações vêm para desgastar-nos, desfocar-nos e travar o avanço rumo ao nosso destino. Então, o que é uma distração? Já vimos aqui algumas características, já vimos porque é que o inimigo nos lança distrações ou nos quer distrair. O que é que significa verdadeiramente distração? Segundo o dicionário, a palavra distração é o estado em que a atenção está dividida entre vários assuntos. É falta de concentração quanto à realidade imediata, é estarmos desatentos, desapercebidos. Então o que é que isto quer dizer? Quando eu estou distraída, quer dizer que eu não tenho apenas um foco. Eu estou a olhar para várias coisas. Eu estou a focar-me, não estou a focar-me verdadeiramente, eu estou a desfocar-me porque eu estou a olhar para vários lugares. E não consigo verdadeiramente terminar nada do que começo, porque estou a olhar para muitos lados. Já se aperceberam que isso acontece consigo? Porquê? Porque estamos distraídos. Então, uma distração é tudo aquilo que aparece para desviar a nossa atenção em relação ao propósito que Deus tem para nós. São todas as influências e atividades que nos desviam do nosso relacionamento com Ele. E essas distrações podem ser externas, podem ser problemas, circunstâncias, pessoas, e podem também ser internas, pensamentos, emoções, e podem acabar, ou seja, cada pessoa acaba por ter distrações diferentes. Verdade? Muitas vezes nós temos lutas internas aqui, pensamentos, coisas que nós não sabemos discernir, se vem de Deus, se é do diabo, se é nosso. Meu Deus, que grande confusão. E no meio disso tudo estamos a distrair-nos daquilo que realmente deveríamos estar a fazer. E às vezes são coisas externas, são problemas que sucedem, são as pessoas, é uma enfermidade, são coisas que vêm para nos distrair. Então, as distrações é uma estratégia do inimigo para que nós estejamos sempre a dar voltas no mesmo lugar. Quando você está distraído, você percebe que a sua vida não avança. Você volta e meia está num ciclo vicioso de problemas. Você volta e meia está outra vez a viver a mesma coisa. Porquê? Porque desviou o seu foco. É como se você começa a caminhar olhando no foco, mas depois você se distrai e já vai para o outro lado. E depois, ok, o foco, voltamos outra vez, mas depois voltamos a desviar-nos. E olha só o tempo que nós perdemos por causa da distração. Porque nós caminhamos, mas nos distraímos. Se você vê na sua vida que você até está a começar a caminhar bem, mas depois você começa a andar para trás, você começa a ver que a sua vida parece que se repete nas mesmas coisas. Atenção às distrações do inimigo. Toma atenção. Diga, diabo, espera lá, tu estás a distrair-me do meu propósito. Tu estás a distrair-me, tu estás a desviar o meu foco. Eu estou a deixar de olhar para Jesus, para aquilo que a palavra de Deus diz e estou a olhar para outras coisas. Então diga comigo, eu tenho que evitar distrações. As distrações normalmente aparecem em forma de pessoas, coisas, lugares, novas metas, problemas e até aparentes bênçãos. Lembremos-nos também que as distrações são sempre à nossa medida. As distrações são feitas à nossa medida. Porquê? Porque o inimigo tenta distrair-nos com coisas que ele vê que são debilidades nossas.
para que facilmente nos distraiamos e não nos foquemos no que é necessário. Por isso é que as distrações são diferentes de pessoa para pessoa, porque elas são feitas à nossa medida, já reparou nisso? A distração é uma coisa que você, de alguma forma, gosta ou é atraído por ela e, por isso, facilmente você vai atrás dela. O inimigo, sabendo disso, o que é que ele faz? Tenta colocar distrações à sua frente para que você se desvie do foco, do propósito de Deus para a sua vida. Aqui alguém já se sentiu distraído? Estão a ouvir-me e a pensar, acho que isto já me aconteceu? Então vamos aprender a livrar-nos das distrações, amém? Por exemplo, sim, deixe-me dar este exemplo como uma estratégia do inimigo que muitas vezes aparece na nossa vida e que é, por exemplo, assim, nós começamos algo na nossa vida, talvez, por exemplo, um negócio, começamos um negócio, mas de repente aparece um convite fantástico, de repente arranjamos um trabalho que é, uau, mega, ultra espetacular, isto agora é que vai ser. Mas eu quero dizer isto. Observe verdadeiramente aquilo que lhe aparece na vida. Observe se aquilo é benéfico para si. Faça perguntas. Isto vai contribuir para o meu crescimento? Isto vai contribuir para que eu cumpra o meu propósito? Ou será que vai simplesmente distrair-me e desfocar-me de alcançar aquilo que Deus tem para mim? Não aceite tudo disfarçado de bênção. Há coisas que vêm à nossa vida e nós pensamos, é bênção, mas será que é? Será que vai cumprir ou vai ajudar-me a cumprir o meu propósito? Ou será que é só mais uma coisa para que eu me desvie do propósito original de Deus para a minha vida? Estão cá? Nós precisamos de perceber, por isso é que eu falei há pouco de discernir, percebermos através do Espírito Santo aquilo que está a suceder e estarmos alerta para perceber se essas distrações, se são ou não são distrações, porque elas, quando são distrações, elas acabam por nos desviar do foco, do propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Então nem sempre é fácil identificar aquilo que nos está a distrair. Por isso nós devemos estar alerta, permanecer focados na meta e saber que estamos a fazer a perfeita vontade de Deus. Que tipo de distrações podem surgir? Vou dar aqui alguns exemplos. Preocupações excessivas, vício, excesso de trabalho, relacionamentos tóxicos, falta de perdão, que por sua vez origina amargura no nosso coração. Todas estas coisas nos desviam do propósito de Deus. Todas estas coisas são alguns exemplos de coisas que acabam por nos distrair de estarmos concentrados na palavra de Deus, estarmos concentrados em Jesus. É importante então nós estarmos atentos e conscientes das influências que nos desviam do nosso relacionamento com Deus. E como é que funcionam essas distrações? Vamos ver Marcos capítulo 4 e versículo 19. Marcos capítulo 4 e versículo 19. Marcos 4, 19. Estamos aqui a falar sobre a parábola do semeador e o versículo 19 diz assim: mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, o que é que isto significa? Quando nós vemos aqui os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as demais ambições, o que é que isto são? Diga lá comigo, distrações. São coisas que, o que é que nós vemos na parábola do semeador? De alguma forma, a palavra entrou no coração daquela pessoa, mas as distrações arrancaram a palavra do seu coração e ficou infrutífera. O que é que as distrações vêm fazer? Elas vêm te desviar do propósito, elas vêm te desviar do relacionamento com Deus.
Então, as distrações que nos afastam de Deus, elas são aqui descritas como preocupações deste mundo, engano das riquezas, desejos por outras coisas. Ou seja, este coração até recebe bem a palavra, mas os cuidados deste mundo, as riquezas, as ambições, acabam por sufocar a semente. Então, escute isto. O que é que a distração vem fazer? Sufocar o que foi plantado no seu coração. Você até estava a caminhar bem com Deus, mas uma distração faz com que a palavra seja sufocada dentro de si. Todos nós estamos aqui nesta sala e temos 1001 motivos para estar distraídos. Sim ou não? A começar cá dentro, que a nossa mente pode fugir, é verdade? A começar por cansaço físico, algo nos pode distrair. Mas eu quero dizer uma coisa, você tem a capacidade e tem a possibilidade de decidir manter o foco. Você pode dizer a Satanás, não, tu podes tentar distrair-me de várias formas na minha vida, mas eu vou continuar a olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu vou pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque as que são de cima, elas são eternas, as que são da terra, elas são corruptíveis. Eu não posso pôr a minha confiança nas coisas da terra, mas eu posso pôr a minha confiança em Jesus, autor e consumador da minha fé, que não falha, que não muda e cuja palavra é eterna. Para onde é que você vai ficar a olhar neste tempo? Estamos no mês de janeiro falando de primícias, falando de dar as primícias a Deus. Eu quero dizer-lhe o que é que você vai decidir para este novo ano. Mantenha o seu olhar fixo em Jesus e não permita que nada o distraia. Se você permitir a distração na sua vida, você vai perder aquilo que Deus tinha preparado para si. Amém? Então, também em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, peço por favor para porem, Gálatas 3, 1. Nós temos aqui uma expressão, Gálatas capítulo 3 e versículo 1, que diz assim, ó insensatos Gálatas, e agora diga comigo, quem vos fascinou? Diga bem alto, quem vos fascinou? Diz, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Podemos avançar. Só quiserem saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, agora veja, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Paulo estava a dizer aos Gálatas, ou Deus estava a dizer através de Paulo, primeiro chamou-lhes meus amores. Foi? Chamou-lhes meus queridos e fofinhos. Chamou-lhes, oh meus, sei lá, amados somos, não é? Sempre, Deus nos ama. Mas ele disse, oh insensatos. Estava a dizer-lhes, como é que vocês permitiram? Ele até diz, quem é que vos fascinou? Esta palavra, quem vos fascinou, pode significar quem vos distraiu. Quem vos fascinou? Quem é que vos convenceu? Quem é que vos enganou? Quem é que vos distraiu a tal ponto que vocês começaram no Espírito e agora estão a acabar na carne? O que é que Paulo estava a dizer? Ele estava a dizer, vocês começaram muito bem, estavam a olhar focados em Jesus, mas algo ou alguém vos fascinou, vos enganou, vos mentiu, vos iludiu, vos distraiu de tal forma que vocês estão a perder o mover do Espírito Santo na vossa vida. Eu quero dizer, uma das resoluções que você pode fazer este ano e deve fazer é, eu não vou permitir que nada me tire do Espírito Santo, que nada me tire esta presença do Espírito Santo. Eu quero dizer, avalia a tua vida, avalia a sua vida, perdão, avalia a sua vida. Veja como é que está aí o termómetro espiritual.
Veja lá se você está a arder em fogo ou se você já está como aqueles insensatos gálatas que estavam ali no auge, estavam bem, mas de repente se distraíram. Agora eu vou fazer isto, agora vou fazer aquilo. Uma ofensa. Aquela pessoa magoou-me e eu estou ali, a maquinar pensamentos. Sempre a pensar no mesmo. Mas o médico disse que eu tenho uma enfermidade incurável, então eu estou ali a dar asas àqueles pensamentos. Diga não nesta noite. Diga, eu vou olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu quero ouvir o homem mais forte nesta noite, senão eu vou acreditar que vocês estão distraídos, irmãos. Não estão, pois não? Era a parte em que vocês diziam que não. As distrações desviam a nossa atenção do relacionamento com Deus. Elas mantêm-nos ocupados com coisas que não são essenciais para a nossa vida, impedindo-nos de buscar a presença de Deus e de viver de acordo com os seus princípios. Elas impedem-nos de experimentarmos a plenitude do amor e da presença de Deus na nossa vida e afastam-nos do propósito para o qual fomos criados. E além disso, a distração pode nos tornar vulneráveis às tentações do inimigo. Quando a nossa mente está dividida e a nossa atenção está dispersa, tornamos-nos alvos fáceis para as ciladas do inimigo. Deixe-me explicar-lhe, quando a sua mente não está fixa nas coisas de Deus, você torna-se um alvo fácil para o inimigo. A sua mente tem que estar ocupada com os pensamentos de Deus. A sua mente tem que estar ocupada, a sua vida tem que estar ocupada com o reino de Deus. Sabe porquê que as pessoas... Vou brincar. Os irmãos deixam-me brincar. Sabe porquê que as pessoas murmuram muito? Porque não oram. Porque se tivessem a orar, não tinham tempo para murmurar. É verdade, irmãos. Sabe porquê que as pessoas não estão envolvidas na casa de Deus? Porque não estão envolvidas na casa de Deus. E quanto menos envolvidas na casa de Deus, menos se envolvem na casa de Deus. Os irmãos estão cá? Porque quanto mais, mas quanto menos, irmãos. Quanto mais você dá a voz ao inimigo, mais dá a voz ao inimigo. Quanto mais você se distrai, mais distraído você fica. É assim ou não é? Então nós precisamos de aprender a evitar as distrações, porque elas tornam-nos também vulneráveis às tentações do inimigo. Nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 4, que ilustra quando Jesus resistiu às tentações do diabo. Sabe como é que Jesus resiste à tentação do inimigo? Pela palavra de Deus. Sabe porquê? Porque Jesus tinha a palavra de Deus. Além de Jesus ser o verbo, ser a palavra, ele também era homem, certo? E ele tinha a palavra de Deus. A cada tentação do inimigo, ele respondia com a palavra. Mas eu quero dizer-lhe, se você não lê a palavra, você não tem como resistir ao inimigo. Se você não sabe o que a Bíblia diz sobre si, você não pode resistir quando o inimigo lhe apresenta alguma coisa contra si. Você precisa estar cheio da palavra. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para que na hora da distração você diga, espera lá. Isto está a distrair-me do propósito. Isto está a tirar-me o foco. Não era assim que eu estava alegre, eu estava em brasa com Deus, eu estava ali, eu fazia parte daquelas brasas vivas que estava ali. Por que eu não estou mais? Porque o inimigo colocou uma distração na minha vida. Mas parecia tão maravilhoso. Vê, observa se isso te está a levar para os caminhos de Deus, se te está a aproximar mais de Deus ou não. Posso ouvir um amém? Agora quero ouvir amém das pessoas distraídas. Alguém está distraído. Estou a brincar. Então agora quem não está distraído diz amém. Amém. Então, como é que nós podemos combater a distração? Quem é que quer combater a distração? Colossenses capítulo 3 e vamos ver o versículo 1 e 2, por favor. Colossenses 3, 1 e 2. Se os irmãos também puderem abrir a sua Bíblia, podem abrir, ou então vamos seguir aqui. Então vá. Portanto,
Digam comigo, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Agora, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Podemos pôr o primeiro, por favor, só para... Então, há aqui uma condição, sim ou não? Digam lá comigo, se já ressuscitastes com Cristo. Eu quero perguntar nesta noite, você já ressuscitou com Cristo? Porque você vai vencer as distrações quando Cristo é o Senhor da sua vida. Você vai... Então, veja a quem é que se refere este versículo. Para nós nos voltarmos a focar, porque estamos a falar de como é que vamos combater a distração, para voltarmos a focar, primeiro, eu preciso saber quem sou em Deus. Se já ressuscitastes com Cristo, você tem convicção de quem é em Deus? Eu quero dizer, você precisa ter essa convicção no seu coração. Não seja como a onda do mar que hoje crê e amanhã não, que hoje está, amanhã não está, que hoje acredita, amanhã não tem a certeza. Se você quer vencer o inimigo, você tem que saber quem é em Cristo. Por isso é que diz, se já ressuscitastes com Cristo, então tu sabes quem és, ou você sabe quem é. Perdoa-me aqui a segunda pessoa do singular. Quem somos em Deus, e depois diz, pensai. Então fixa a sua mente nas coisas celestiais. Para nos voltarmos a focar, nós precisamos saber quem somos em Deus e precisamos de fixar a nossa mente nas coisas celestiais. Você quer focar-se? Faça estas duas coisas. Tenha a certeza de quem você é em Cristo. Ai, mas eu não tenho a certeza. Não há problema. Hoje mesmo diga, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que tu és o Senhor da minha vida, que tu perdoaste os meus pecados. Eu sou um filho de Deus. E leve essa convicção no seu coração. E quando você tem essa noção e essa convicção, então você depois pode passar ao passo seguinte, que é o quê? Fixa a tua mente, fixa a sua mente nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quantos já perceberam que as da terra, elas falham? Quantos já perceberam que as coisas da terra não dão garantia nenhuma de nada? Mas as do céu, elas são eternas, permanentes, celestiais. Elas são as que produzem a salvação na sua vida. Depois, isto significa que escute isto, a forma como eu penso vai determinar onde eu chego. Porque a forma onde eu fixo a minha mente é onde eu vou chegar. Fixa a tua mente nas coisas do céu, fixa a tua mente nas coisas celestiais e é lá que tu vais chegar. Amém? Onde a nossa mente esteja fixa e estabelecida, esse será o lugar onde está o nosso foco. Então necessitamos de focar-nos outra vez no propósito original de Deus para cada um. Precisamos de fixar a nossa mente em Deus e na sua palavra e não permitir que algo nos distraia. Tiago capítulo 1, versículo 8, diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Diga comigo, vamos ler juntos, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Você já viu uma pessoa inconstante? Você já foi uma pessoa ou é uma pessoa inconstante? Diz que a pessoa que tem o coração duplo, ou seja, ela não está firmada em nada. Ela não está fixada em nada. Ela tanto está como não está. Agora é, amanhã não é. E diz que ela é inconstante. Você não pode acreditar numa pessoa inconstante. Você não pode fixar-se numa pessoa inconstante. Você não pode acreditar numa pessoa inconstante. Sim ou não? Quem é que quer acreditar numa pessoa que hoje diz sim e amanhã diz não? Quem é que confia numa pessoa que hoje está a dizer que sim e amanhã está a dizer que não sabe? Alguém confia nessa pessoa? Então o que é que a Bíblia diz? Diz para nós não sermos homens de coração dobre. Não sejamos pessoas duplas,
para que mantenhamos a constância nos nossos caminhos. Quando nós não fixamos a nossa mente num propósito, nós ficamos desfocados. E é fácil desfocarmos com muitas coisas que surgem no nosso caminho, sim ou não? É fácil distrairmos, é muito fácil. Seja um problema, uma circunstância, um engano, uma ofensa, as pessoas sem convicção facilmente se distraem. Mas pelo contrário, quando alguém conhece a sua identidade como filho de Deus, ainda que o inimigo queira distraí-lo, você responde com segurança: eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu não me vou distrair. Esta circunstância veio para distrair-me. Este problema apareceu-me para que eu desvie o meu foco. Mas eu vou continuar a confiar no grande eu sou. Alguém está comigo nesta noite? Eu vou continuar a olhar para Jesus. Então, quando nós decidimos fixar a nossa mente num propósito, nós estamos a fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. As pessoas gostam muito da parte, até há Bíblias que têm o A e o B em cima de cada parte do verso, não é? Então há pessoas que gostam da segunda parte. Ele fugirá de vós. Sim, o diabo foge de mim. Vai-te embora, diabo. Foge de mim. Mas falta a outra parte. Diga ao seu irmão, falta a outra parte. Diga-lhe a ele, sujeitai-vos a Deus. Olha para Deus. Fixa os olhos em Jesus. Sujeita-te a Ele. Obedece à sua palavra. Escuta a sua voz. E então, por causa disso, o diabo fugirá de ti. Primeiro nós precisamos de dizer, eu sujeito-me a Deus. E depois então, resisto ao diabo. Como é que eu resisto ao diabo? Pela sua força? Pela minha força? Eu resisto ao diabo porque eu estou sujeita a Deus. É porque eu estou sujeita a Deus que eu consigo resistir ao diabo. E é porque eu estou sujeita a Deus que o diabo foge diante de mim. Então precisamos de fixar a nossa mente e evitar distrações. Seja fiel ao seu foco e não se deixe desgastar. Nada na vida muda até que a sua mente esteja fixa. Peleje contra as distrações. Deus quer fazê-lo progredir, espiritual, emocional, financeiramente, emocionalmente. Mas precisamos de manter-nos focados em Deus. E tudo o resto nos será acrescentado. Aquele versículo que é quase dos primeiros que as crianças aprendem. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? Para onde é que eu olho quando busco o reino de Deus? Para onde olho? Olho para Jesus. Lembre-se que Jesus, Ele é Rei. Quantos têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele é Senhor, Ele é Salvador, mas sabe o que é que Ele é também? Ele é Rei. E todo o Rei tem um reino. E o reino, diz a palavra de Deus, que o reino de Deus não é um reino que se mova. Ele é inabalável. Ele é um reino. E Jesus é o rei do seu reino. Quando a Bíblia nos diz para buscarmos primeiro o reino de Deus, não está a falar-nos de uma coisinha do céu. Buscar o reino de Deus que lindo, um dia vou para o céu, yupi. Buscar o reino de Deus é buscar os princípios do reino, é buscar os valores do reino, é buscar o governo do reino. Você quer estar no reino, mas ser governado por si mesmo? Não dá, meu irmão. Quando você está no reino, você é governado pelo Rei dos Reis. Segundo as suas regras, segundo as suas leis, segundo os seus princípios. Não são os nossos princípios, não é o nosso governo, não é como nós pensamos, é como Ele já estabeleceu na sua palavra, porque Ele é Rei.
Às vezes nós dizemos: Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Jesus, como eu te amo, lindo e maravilhoso. Mas não esqueçamos que Ele é Rei. Ele é Rei. Eu vou dizer de novo, Ele é Rei. Rei da sua vida, mas Ele é Rei do seu reino. E Ele tem uma forma de estabelecer o seu reino. Então, quando a Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino de Deus, Ele não está só a dizer para nós pensarmos só que um dia vamos para o céu. Isso é maravilhoso, amém? Mas buscar primeiro o reino de Deus é focar-nos nele. É pensarmos nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E também deixe-me dizer-lhe que é pensar da forma como Deus pensa. Porque eu lamento, mas Deus não pensa como nós. E não lamento, acho perfeitamente normal. É assim ou não é? Deus pensa como nós? Não. Mas se você está no reino de Deus, você pensa como você pensa ou pensa como o rei pensa? Vamos lá. Se eu estou no reino de Deus, eu vou levar para o reino de Deus as minhas regras ou eu submeto-me às regras dele? Se eu entro no reino dele, se eu entro no reino de Deus, eu penso como ele pensa ou eu penso como eu quero pensar? Pensa como ele pensa. Então até a Bíblia nos diz, em Filipenses, diz: pensa no que é justo, pensa no que é reto, pensa no que é de boa fama, pensa no que é agradável. Nisso pensai. Porquê? Porque esses são os pensamentos do reino. Esses são os pensamentos de Deus. É nisso que nós temos que pensar. Sabe, a maior parte das vezes que nós somos distraídos, não, a maior parte das vezes não, sempre que nós estamos distraídos, pensamos em tudo, menos no que o reino pensa. Pensamos em tudo, menos naquilo que o reino de Deus diz. Então eu quero dizer-lhe, não se distraia. Diga a alguém que está perto de si, não te distraias. Então eu quero terminar com isto. Como é que podemos evitar as distrações? Queremos aprender? Como é que vamos evitar isto? Primeiro, priorize o seu tempo com Deus. Como é que você vai conhecer o seu rei se você não tem tempo para o rei? Priorize o tempo com Deus. Uma maneira eficaz de combater a distração é reservar um tempo diário para a oração e a leitura da palavra de Deus. Garanto-lhe que o inimigo vai fazer de tudo para lhe tirar este cantinho secreto. Porque no dia em que você sai deste canto secreto, hoje, amanhã, além e depois, você começa a perder aquela fragrância. Você começa a perder aquela essência. Você começa a perder aquele desejo de mais de Deus. Você precisa de priorizar o tempo com Ele. Amém? Então diga lá comigo. Primeiro, priorizar o tempo com Deus. Segundo, fixar os olhos em Jesus. À medida que nós enfrentamos as distrações do mundo, devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, como nós vimos em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Isso significa lembrar constantemente da sua vida, dos seus ensinamentos, do seu exemplo ao lidarmos com as demandas diárias da nossa vida. Sabe aquela pergunta que nós podemos e devemos fazer? O que é que Jesus faria nesta situação? Como é que Jesus agiria perante este problema, perante esta circunstância? Por isso é que Jesus um dia disse: neste mundo vocês vão ter aflições. Sim ou não? Já alguém teve uma, pelo menos, na vida? Uma não, né? Mas 10 ou 20, cada dedinho do nosso corpo. Neste mundo, Jesus não nos mentiu. Ele disse: vocês vão ter aflições. Mas a seguir ele disse: mas tenham bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Bom ânimo é porquê? Porque o nosso ânimo pode começar a... Sim ou não? Quem é que já se sentiu desanimado? Certo? O desânimo vem pela circunstância, pelo problema, pela aflição. Então Jesus estava a dizer exatamente isto. Eu sei que vocês vão ficar desanimados. Eu sei que é normal vocês desanimarem, mas alegrem-se, tenham bom ânimo. Ou seja, saiam do desânimo e confiem, porque eu venci o mundo.
Não disse mais nada, Jesus. Ele disse, eu venci o mundo. Ele está a dizer, eu sei cada coisinha que vocês passam. Eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser magoado, eu sei o que é ser ferido, eu sei o que são dores. Certo? Eu sei. Eu conheço. Tudo aquilo que nós passamos, Jesus já sentiu isso na pele. Por isso ele teve legalidade para dizer, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Por isso vocês, meus filhos que estão comigo, vocês podem vencer o mundo também, porque eu estou convosco. Jesus disse, eu não vos deixarei, não vos desampararei, eu não vos deixarei órfãos. Jesus foi tão maravilhoso, ele deixou tudo tão bem explicado. Ele disse, eu não vos vou deixar órfãos. Quantos de nós às vezes sentimos-nos os órfãos? Os bastardos que não são os filhos principais, somos os filhos lá do fundo. E Jesus, ele disse, eu não vos vou deixar órfãos. A seguir a mim, vem alguém que tem exatamente a mesma natureza que eu. Isso significa que cada palavra que Jesus disse continua a aplicar-se, porque o Espírito Santo tem a mesma natureza de Jesus. Então ele disse, eu enviarei outro Consolador. Ele não disse, eu enviarei o Superman. Eu não enviarei um super-herói para estar a salvar-vos quando vocês precisarem. Ele disse, eu enviarei outro Consolador, que vai estar sempre com vocês. Já viu-se? Maravilha. Jesus estava ali em carne e osso, certo? Homem. Ele não podia, fisicamente falando, estar em todo lugar, sim ou não? Como homem, fisicamente falando, ele estava lá, não podia estar aqui, certo? Então ele dá algo maravilhoso, ele diz, eu vou embora, eu vou para o Pai, porque desta forma, não só vocês vão ter comunhão comigo, como todo o mundo pode ter comunhão com alguém da mesma natureza, que hoje é o Espírito Santo que está aqui conosco. Todos nós temos acesso ao Pai através da nossa fé em Jesus e o Espírito Santo está conosco. Então podemos olhar para Ele, para o que Ele conquistou na cruz para nós, porque Ele já foi à cruz, Ele já deu a vida dEle por nós, Ele já consumou todas as coisas e com Ele nós somos mais que vencedores. Então Ele disse, tenham bom ânimo, alegrem-se, eu estou convosco todos os dias da vossa vida. Amém? Então, priorize o tempo com Deus, fixe os olhos em Jesus. E terceiro, praticar a gratidão. Praticar a gratidão. A gratidão é uma poderosa arma contra a distração. Quando nós reconhecemos e agradecemos a Deus pelas suas bênçãos, os nossos corações voltam-se para Ele. E as distrações perdem o seu poder sobre nós. Porquê? Porque a distração, ela aparece não para nos lembrar de Deus, certo? A distração vem exatamente para o contrário. Então, se você começa a agradecer a Deus, se você começa a lembrar-se, a trazer à memória as coisas boas, a gratidão que você tem em relação a Deus ou para com Deus, você começa a desviar o foco de novo para Ele. A distração vem dizer-lhe o quê? Então, mas olha isto, olha aquilo, olha esta doença. E você diz, olha quão bom o meu Deus é. E em vez de você estar distraído ali, você está a trazer o foco. Não, olha como Deus é bom. Olha quando Deus me livrou. Ah, mas tu não estás a ver que agora aconteceu-te isto. Olha como Ele me livrou naquele dia. Olha como Ele tem sido maravilhoso. Olha como nunca deixou de suprir as minhas necessidades. Olha como Ele é maravilhoso. E à medida que você pratica a gratidão, você diz não à distração. Então pratica a gratidão. A Bíblia incentiva-nos constantemente a ser gratos. Porque Ele é bom, porque Ele é digno, porque o seu amor dura para sempre. Se virmos Lamentações, capítulo 3 e versículo 21, diz-nos muito claramente para nós trazermos à memória o que nos dá esperança. Lamentações 3:21 diz, disso me recordarei no meu coração e por isso eu tenho esperança. Recordarei no meu coração. Outros versículos dizem, para que eu traga à memória, traga ao meu coração os motivos que eu tenho para dar graças a Deus.
Eu hoje ouvi uma frase muito engraçada que foi dita às crianças, mas eu acho que pode ser dita a vocês também. Que quem não é grato é chato. Podemos brincar um bocadinho? Diga a alguém que está perto de si, se tu não fores grato, ficas muito chato. Porque ninguém gosta de estar perto de gente chata, pois não. E sempre a reclamar. Então, se nós temos um coração grato, não ficamos tão chatos. Quando você achar que está a ser chato, pense, tenho que começar a ser mais grato. Vocês gostaram? Pronto. Quando virem alguém reclamar, vocês viram-se e dizem, ai, olha, se não fores grato, és um grande chato. Não se esqueça disso. Pratique a gratidão na sua vida. Traga à memória os motivos, traga à memória o quão bom Deus é, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Talvez seja uma palavra de Deus que lhe dá esperança, talvez seja um versículo, talvez seja uma experiência que você teve com Deus, mas traga isso à memória, porque também é fácil trazermos à memória aquilo que nos traz tristeza. Quantos de nós estamos parados, muitas vezes, a pensar no fracasso, a pensar nas coisas que nos aconteceram há 20 anos atrás, há 1000 anos atrás, e trazemos aquilo de novo à memória, ficamos ali a ruminar aquela memória, e eu pergunto-me, como é que saímos desse momento? Alegres e felizes? Não. Ainda com mais dor. Ah, mãe, estás distraído. Ainda com mais dor. Ainda com mais dor do que quando começámos, verdade? Se nós trazemos constantemente à memória aquilo que nos dá esperança, temos um coração grato e olhamos para Jesus e não deixamos ser distraídos por nada. Então diga a alguém que está aí perto de si, a pastora Ana está quase a terminar, por isso alegra-te e não te distraias. Isto mesmo a terminar, podem subir. Também temos que estabelecer prioridades. Mateus 6,33 ensina-nos a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso implica estabelecer prioridades na nossa vida, colocar Deus no centro e reconhecer que Ele cuidará de todas as nossas necessidades. Sabe outra coisa que nós precisamos? Diga comigo, domínio próprio. O domínio próprio é fundamental para combater a distração. O domínio próprio é uma das manifestações do Espírito Santo na nossa vida. Ou seja, é uma atuação do Espírito Santo em nós. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar connosco, uma das suas manifestações que o Espírito Santo produz em nós é o domínio próprio. E nós precisamos disso. Porque se nós não nos dominamos a nós mesmos, se nós não dominamos os nossos pensamentos, se nós não dominamos as nossas emoções, se nós não dominamos as nossas vontades, facilmente nos distraímos. Sim ou não? Então diga comigo, domínio próprio. E por fim, eu queria pedir que vocês pudessem só para terminar Filipenses capítulo 4 e versículo 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. É a última instrução para evitar distrações. Diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Distração provoca inquietação, certo? Porquê é que nós nos distraímos? Distraímos-nos com algo que nos está a inquietar, que nos está a preocupar. Então Jesus, a palavra de Deus está a dizer, não estejam inquietos por coisa alguma. Deus nem nos dá hipótese. Ele diz, vocês não podem ficar inquietos com nada. E nós podemos dizer, oh Deus, mas isto aqui é mesmo uma coisinha que, olha bem, isto é mesmo de deixar-nos inquietos. Então Deus diz o quê? Por coisa alguma. Antes, em vez disso, as vossas petições, as vossas orações, o motivo pelo qual vocês estão inquietos, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E o 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? Guarda os vossos corações e os vossos sentimentos.
Às vezes também outras traduções falam dos vossos corações e da vossa mente. Escute, uma das outras coisas mais que falámos aqui, falámos de priorizar o tempo com Deus, fixar os olhos em Jesus, sermos gratos, estabelecer prioridades, termos domínio próprio. A última coisa que nos vai ajudar a impedir a distração da nossa vida é a oração. É trazermos diante de Deus as nossas petições com a ação de graças. Vê de novo, praticar a gratidão. Entregarmos tudo a Ele. E o que é que vai acontecer? Algo maravilhoso, irmãos. A paz de Deus. Sabe, a Bíblia diz, Jesus disse que a paz que nos dá não é a paz que o mundo oferece. Não é essa paz. É uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que ninguém entende. Nem você entende porque tem essa paz. E nesta noite talvez você precise dessa paz. Talvez nesta noite você precise que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar. Porque a paz guarda. Porquê? Se isto for o nosso coração, ou a nossa mente, nós vamos ser atacados com distrações, certo? Elas vêm do exterior contra o nosso coração, contra a nossa mente. E a paz guarda-nos. A paz é como uma película à volta do nosso coração, que não permite que essas setas inflamadas vão fazer o trabalho que o diabo quer que façam. Então a paz de Deus guarda o nosso coração. Ou seja, é como algo que nos envolve e que apesar de tudo, há paz no nosso coração. Apesar do mundo estar todo a desmoronar-se à nossa volta, continua a haver paz no nosso coração. Porque é uma paz que excede todo o entendimento. Eu quero dizer, é essa paz que Deus quer dar ao nosso coração. É essa paz que Deus quer envolver a nossa vida com essa paz. Mas precisamos de tomar uma decisão nesta noite. Evitar distrações. Quantos aqui receberam esta palavra nesta noite? E sabem que às vezes as distrações vêm à nossa vida. Mas, resumidamente, quero dizer-lhe, há formas, ou seja, primeiro, porque é que elas vêm? Elas vêm como estratégia do inimigo para nos tirar o foco do propósito de Deus, para que não cumpramos o propósito de Deus. As distrações vêm para que não tenhamos acesso à revelação e ao poder sobrenatural de Deus e para não nos equiparmos para este tempo. Não permita isso na sua vida. Porque é que elas vêm? Como é que elas vêm? Pode ser por preocupações, vícios, excesso de trabalho, relacionamentos tóxicos, falta de perdão, amargura no nosso coração. Precisamos estar atentos. Como é que elas funcionam? Como é que elas vêm? Elas vêm e roubam a palavra de Deus do nosso coração. Elas roubam o que foi plantado e semeado no nosso coração. E depois, essas distrações, elas querem nos afastar da comunhão com Deus. Não te deixes distrair. Vêm por pessoas, por coisas, por circunstâncias. Observa a tua volta. Observa a sua volta. Aquilo que o pode estar a distrair e a tirar o foco do propósito de Deus. Para combatermos a distração, precisamos saber quem somos. Amém? Diga comigo, eu sou um filho de Deus ou uma filha de Deus e fixar a nossa mente nas coisas celestiais. Como é que podemos evitar a distração? Dê prioridade ao seu tempo com Deus. Não sei quando é, não sei como faz, não sei se é de manhã, de dia, de noite, antes ou depois de comer, sem comer, como você quiser, mas priorize o tempo com Deus. Fixe os olhos em Jesus. Quando vem a distração, respire fundo e diga: Jesus, Tu és o autor e consumador da minha fé, és Tu que és o meu Senhor, és o meu Rei absoluto, é na Tua palavra que eu confio. O que é que a Tua palavra diz sobre este assunto? O que é que a Tua palavra diz sobre esta circunstância? O que é que a Tua palavra diz sobre a enfermidade? Recuso-me a olhar para tudo à minha volta e fixo os meus olhos em Jesus. Pratique a gratidão, seja grato em todo o tempo.
Quando vem uma distração que o quer lembrar do passado, quer lembrar de uma coisa que aconteceu na sua vida, você anda cá outra vez, mente. Anda, ordeno-te, anda cá, mente. Lembra-te das coisas boas. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Mas nunca vai acontecer, o médico disse que não dá. O que é que a palavra de Deus diz sobre o assunto? Tens uma palavra, tens uma promessa? Traz à memória o que te dá esperança. Estabelece prioridades. O reino de Deus é a minha prioridade. Não vou permitir que alguma coisa me demova do reino de Deus. Pode parecer a coisa mais linda e maravilhosa da vida. Se não está no reino de Deus, não é para mim. Domínio próprio. Peça ao Espírito Santo. Deus. Espírito de Deus, eu preciso de Ti, Espírito Santo. Produz isso em mim. Domínio próprio, controlar-me. Talvez eu tenha que controlar que tipo de pensamentos tenho. Talvez tenha que controlar algum vício que eu tenho, alguma coisa que está na minha vida que não está bem. Domínio próprio. E por fim, entregue tudo a Jesus. Nós estamos numa casa de oração e terminamos com oração. Eu quero convidá-la a ficar de pé nesta noite. E após toda esta mensagem sobre distrações, eu quero convidá-la a que nós vamos fazer isto mesmo. Vamos orar e trazer as nossas inquietações diante de Deus, como? Pela oração e pela súplica. Diga comigo oração e súplica. Veja que a palavra oração é orar, é falar, mas depois tem súplica. É que às vezes nós temos que suplicar, chorar, pedir, clamar. Sabe, as pessoas neste tempo querem tudo instantâneo. Como o nosso apóstolo costuma dizer, é leite com chocolate. Leite, chocolate, já está. Só que o reino de Deus não é assim, meus irmãos. Nós queremos vir à frente, que o pastor faça uma oração e plim, já está. E depois vou embora, porque eu vou fazer a minha vida, não preciso estar sempre na igreja. Mas Deus não faz nada, eu estou na igreja há 50 mil anos e Deus não faz nada, a sério? Traz à memória o que te dá esperança. Lembra-te dos livramentos de Deus, lembra-te quando Deus pôs a mão e tu não viste, e até dá graças por aquilo que não sabes. Eu ouvi há uns tempos atrás, falava-se muito nisto, no tempo do Covid, dizia-se, ou depois do Covid, assim é que foi, dizia-se muito, se você está aqui, se Deus o salvou daquela grande epidemia ou pandemia, Deus tem algo para fazer com a sua vida. Deus tem algo para fazer conosco. E nós temos que ter este coração, irmãos, porque as coisas no reino de Deus são segundo os princípios do reino. Nós não podemos só esperar que tudo seja leite com chocolate, ou não podemos pensar que tudo é instantâneo no reino de Deus, e se não aconteceu é porque o pastor não tem unção. Não, irmão, não é assim. O reino de Deus tem princípios, o reino de Deus tem leis, o reino de Deus tem governo, o reino de Deus, ele é rei. O reino de Deus tem um rei. E ele sabe como governa. Não vou ser eu, nem você, que lhe vão dizer como é que ele governa, pois não. Então a Bíblia ensina-nos, queres receber de Deus, queres o poder de Deus, o Espírito Santo também quer derramar o seu poder sobre nós. Diga comigo, eu preciso evitar distrações, pensamentos que não têm nada a ver com o reino de Deus, palavras que não têm nada a ver com o reino de Deus, vontades que não têm nada a ver com o reino de Deus. Mas se eu quero o propósito de Deus para a minha vida, eu preciso estar focada nele. Amém? Eu quero convidá-lo nesta noite, em pouco tempo também, temos quase a terminar a nossa casa de oração, mas eu quero convidá-lo a que com a sua boca, com as suas palavras, você, enquanto nós adoramos, enquanto exaltamos a Jesus, você possa trazer com liberdade diante de Deus as suas petições. Vamos fazer na prática o que diz Filipenses, o que nós lemos, por favor, se puderem voltar a pôr. Vamos entregar a Jesus com oração e súplica, que as nossas petições sejam em tudo conhecidas pela oração e súplicas.
Vamos orar, vamos suplicar e vamos agradecer. Vamos trazer à memória o que nos dá esperança, amém? E vamos declarar que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda os nossos pensamentos, em nome de Jesus. Tome liberdade nesta noite enquanto adoramos. Comece no seu lugar a entregar as suas petições a Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta noite, eu trago cada um dos meus irmãos à Tua presença, que estão aqui, Senhor, nesta noite, que estão abrindo a sua boca para derramar a sua oração, a sua súplica. Sim, irmãos, às vezes precisamos de orar, de suplicar, de gemer no Espírito, muitas vezes. Precisamos de fazer a nossa parte para que no reino de Deus haja um rompimento. E no nome de Jesus, Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos que nesta noite, livremente, estão a derramar o seu coração diante da Tua presença. Eu trago diante de Ti cada súplica, cada oração que brota em seu coração, cada pedido, Senhor, cada clamor. Clama nesta noite em nome de Jesus. Clama pelos seus filhos, clama pela sua casa, clama por cura, clama por restauração, clama pela vida de Cristo. Oh Pai, eu trago cada um destes pedidos à Tua presença, Senhor. Clamamos e suplicamos nesta noite. Senhor, enche. Senhor, vem. Senhor, restaura. Senhor, cura. Senhor, Te pedimos por cura, por restauração. Pedimos-Te por salvação. Pedimos-Te por cada área das suas vidas. Senhor, clamamos a Ti nesta noite. Tenha liberdade de sair do seu lugar, trazer as suas petições ao altar. Aí mesmo no seu lugar, ajoelhar-se diante de Deus. Tenha liberdade na casa do Pai nesta noite. Clama por restauração, clama pela cura que você necessita, clama pelos seus filhos, clama pela sua casa. Oh, oh Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito Santo, Te pedimos, invada as nossas famílias, invada as nossas casas, Senhor. Clamamos por salvação, clamamos por cura, clamamos por restauração, clamamos, Senhor, pela Tua intervenção sobrenatural, clamamos, Senhor, por cada área da vida dos meus irmãos que necessita da Tua intervenção, Senhor. Clamamos por milagres, clamamos por salvação, clamamos, Senhor, por restauração de lares, restauração de famílias, de casamentos, de relacionamentos, em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, começa a orar em Espírito, começa a clamar no Espírito, começa a ir no seu lugar, levanta a sua voz. Se você é batizado no Espírito Santo, clama nesta noite. Oh, shararamakaya rebeki, andaramasokori, andarabashuraraba, ebrekirandoro surandaramaya, andaramakande rebeki, arabashurereia. Clama nesta noite. Tudo aquilo que está. E no nome de Jesus Cristo, nesta noite eu repreendo todo espírito de distração, toda a distração que o inimigo tem lançado contra a sua vida para impedi-lo de cumprir o propósito de Deus, para desviar a sua atenção. Nesta noite esse espírito está repreendido no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Espírito de distração fora, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, obrigada Espírito Santo. A Tua palavra nos promete que Deus está atento ao clamor do justo.
Senhor, sabemos que Tu ouves cada uma das nossas petições, cada uma das nossas orações. A Tua palavra nos promete que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Também declaramos o poder do nome de Jesus nesta noite. Declaramos que o nome de Jesus está acima de qualquer outro nome. Declaramos a palavra de Deus, que Deus deu um nome que é sobre todo o nome, ao qual todo o joelho se dobra, toda a língua confessa que Jesus é Senhor. Declaramos que este nome está sobre todo e qualquer outro nome, seja qual for o nome que o inimigo tem lançado contra a vida dos meus irmãos. Nesta noite eu declaro o nome de Cristo em nome de Jesus. Eu declaro que o nome de Jesus é exaltado. O nome de Jesus está acima de qualquer outro nome. Que não há nada nem ninguém superior ao nome de Cristo. Orabaxê, continua a clamar, andarabacaia. Shurarabahaie. Oh Espírito Santo, clamamos a Ti. Clamamos a Ti, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo, nós anelamos ver milagres, Senhor, e maravilhas. Oramos, Senhor, por salvação e nas famílias. Oramos por cura, Senhor, em nome de Jesus. Oramos por corações transformados. A Tua palavra promete, Senhor, que Tu fazes tanto o querer como o efetuar nos corações e na vida de cada um, Senhor. Declaramos que Tu estás a colocar o querer e o efetuar, Senhor. Tu estás a trazer salvação. Estás a trazer, Senhor, restauração, arrependimento genuíno em corações, Senhor. Oh, oh Espírito Santo, clamamos Jesus, 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 Jesus. Oh Jesus, 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 Jesus. Jesus, nós Te exaltamos, Jesus. Entregamos a Ti, Senhor. Entregamos a Ti nossas petições, nossas orações, Senhor. Oh, xararabacaierebequia sorodoroshere. Xurararabacaienerereserere. Derrama o seu coração nesta noite diante dele. Derrama o seu coração nesta noite perante ele. Ele tem cuidado de vós, diz o Senhor. Quero convidá-lo nesta hora, agora a levantar as suas mãos e começar a agradecer a Ele. Vamos fazer a palavra de Deus. Comece a trazer à memória o que lhe dá esperança. Comece agora a entregar ações de graças, agradecimento a Ele. Não é tempo de olhar para o problema, não é tempo de olhar para a circunstância, não é tempo de olhar para a pessoa, não é tempo de olhar para nada. Olhar para Jesus e agradecer-lhe. Agradecer-lhe. Agradecer-lhe, louvá-lo. Grande é o Teu nome, Jesus. Grande és Tu, Senhor. Pois Tu és grande, o Senhor que tudo fez. Não há ninguém como Tu. Não pergunta a Jesus como é que vai ser. Não pergunta a Ele o que é que Ele vai fazer, como é que vai fazer.
Somente louva e rompa nesta noite em louvor e adoração a Ele. Louvor e adoração, ações de graças diante do nosso Rei, porque Ele é grande, pois Tu és grande, o Senhor que tudo fez. Não há ninguém como Tu, não há ninguém como Tu, pois Tu és grande, o Senhor que tudo fez. Não há ninguém como Tu, não há ninguém como Tu, pois Tu és grande. Você pode orar para Ele hoje. Ele é grande. Oh, não há ninguém como Tu, pois Tu és grande, o Senhor que tudo. Não há outro, não há ninguém como Ele. Ele é poderoso para curar, para restaurar, para salvar. Ele é grande, pois Tu és grande. Não há ninguém como Tu. Não há ninguém como Tu, pois Tu és grande. Vamos, igreja. Isso, levanta a tua voz a Ele. Entrega a Ele agora ações de graças, louvor por quem Ele é. Não há, pois Tu és o Senhor. Não há, não há ninguém, pois Tu és. Ele é o Senhor. Não há ninguém como Ele. Não há ninguém como Tu, pois Tu és grande, o Senhor. Declaramos milagres, declaramos maravilhas, declaramos os sinais e os prodígios de Deus, declaramos restauração, declaramos cura, declaramos vida, declaramos saúde, restauração de ossos, restauração de órgãos, declaramos cura, vida. Onde havia morte, todo o espírito da morte fora, todo o espírito da morte sai. Vida, a vida de Cristo está a invadir, a vida de Cristo está a invadir os corpos, a vida de Cristo está a invadir as famílias. Oh, Espírito Santo, vem. Oh, Espírito de Deus, vem. Oh, Espírito Santo, vem. Oh, pois Tu és grande. Vamos, igreja, pois Tu és grande. Pois Tu és grande, fez, não há ninguém, pois Tu és grande, não há ninguém como Tu. Levante as suas mãos nesta hora e diga assim comigo bem alto: e a paz de Deus, que excede o meu entendimento, guarda o meu coração e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Diga: Espírito Santo, eu clamo pela Tua paz.
Espírito de Deus, traz a tua paz a cada coração. Recebemos a tua paz nesta noite. A paz que excede todo o entendimento. A paz que nos faz descansar na tua presença. A paz que nos faz confiar em ti, Senhor.